Margot Kidder nasceu no ano de 1948, no Canadá, em meio a uma família simples, mas repleta de sonhos. Desde jovem, ela demonstrava uma personalidade vibrante e determinada, alguém que não se deixava intimidar facilmente. Essa energia logo a conduziu ao mundo das artes, onde encontraria seu verdadeiro destino. Durante os anos 70, quando Hollywood ainda respirava o ar romântico e aventureiro das grandes produções, Margot recebeu o papel que mudaria completamente sua vida. Ela seria Lois Lane, a destemida repórter do jornal Daily Planet, nos lendários filmes do Superman, protagonizados por Christopher Reeve. De repente, o rosto de Margot passou a ser conhecido em todos os cantos do mundo. Sua atuação conquistou o público pela naturalidade e pela inteligência com que interpretava a personagem. Lois Lane, nas mãos de Kidder, não era apenas a mulher que se apaixonava pelo herói de capa vermelha. Ela era corajosa, divertida, ousada e profundamente humana. Margot deu vida a uma mulher moderna, que não esperava ser salva, mas que muitas vezes salvava o próprio Superman com sua coragem e intuição. Essa nova visão transformou Lois Lane em um símbolo de independência feminina e marcou o cinema para sempre. Com seu sorriso marcante e seu olhar intenso, Margot Kidder se tornou a personificação do espírito de uma época em que os sonhos pareciam possíveis. E o heroísmo não estava apenas nos voos sobre metrópoles, mas também na força de quem enfrentava o mundo com palavras, inteligência e coração. Mas como tantas estrelas de brilho intenso, Margot Kidder também carregava dentro de si um lado obscuro, silencioso e difícil de compreender. Por trás do sorriso encantador e da presença radiante nas telas, havia uma mulher travando uma batalha invisível contra um inimigo implacável, o transtorno bipolar. Durante anos, Margot tentou esconder os sinais de que algo não estava bem. As mudanças de humor, os períodos de intensa euforia, seguidos por momentos de profunda tristeza, tornavam sua rotina imprevisível e exaustiva. A indústria do cinema, por sua vez, pouco compreendia sobre saúde mental naquela época. Era um tempo em que se esperava que as estrelas brilhassem sempre, sem falhas, sem pausas, sem dor. Aos poucos, a luta interna começou a afetar sua carreira. Papéis importantes deixaram de aparecer. Convites diminuíram e a confiança dos produtores se transformou em desconfiança. Margot, que um dia fora a mulher mais admirada de Metrópolis, agora enfrentava os bastidores mais cruéis de Hollywood, o esquecimento. Nos anos 90, essa espiral de sofrimento atingiu o ponto mais doloroso. Em meio a uma crise intensa, Margot desapareceu por alguns dias. Quando foi encontrada, estava em situação de rua, confusa e fragilizada. A notícia se espalhou rapidamente e a imprensa sensacionalista não perdoou. Manchetes impiedosas exploravam sua dor, transformando um momento de desespero em espetáculo. Mesmo assim, Margot não deixou que a vergonha a definisse. Com o tempo, ela reconheceu o diagnóstico e começou a falar abertamente sobre o transtorno bipolar. Sua coragem em expor a própria fragilidade inspirou outras pessoas a buscarem ajuda e compreensão. Era como se, mais uma vez, Lois Lane encontrasse força no meio do caos, não para salvar o Superman, mas para tentar salvar a si mesma. Depois de enfrentar um dos períodos mais sombrios de sua vida, Margot Kidder começou lentamente a se reerguer. Com o mesmo espírito determinado que marcou sua interpretação de Lois Lane, ela encontrou maneiras de seguir em frente, mesmo longe dos grandes holofotes de Hollywood. Aceitou papéis menores em filmes independentes, participou de séries de televisão e se manteve ativa no meio artístico, ainda que em produções mais modestas. Cada novo trabalho era uma pequena vitória, um passo a mais rumo à reconstrução de sua própria dignidade. Mas para além das câmeras, Margot descobriu uma nova missão,
usar sua voz e sua experiência para defender causas que acreditava profundamente. Tornou-se uma ativista engajada, especialmente na luta pela preservação do meio ambiente e contra o uso indiscriminado de armas nucleares. Participou de manifestações, deu palestras e usou sua notoriedade para inspirar mudanças reais. Era comovente perceber como aquela mulher, que um dia encantara o mundo com seu sorriso diante das câmeras, agora encontrava propósito nas lutas do mundo real. Mesmo com a saúde emocional fragilizada, Margot irradiava uma força silenciosa, um tipo de coragem que não precisava de capa ou superpoderes para se manifestar. Colegas de profissão, jornalistas e fãs passaram a enxergá-la com admiração renovada, não apenas pela estrela que havia sido, mas pela mulher que se recusava a desistir. Margot Kidder se transformou em um símbolo de resistência, alguém que, apesar de todas as quedas, sempre encontrava um jeito de levantar-se novamente. Seu exemplo tocava o coração de muitos que também enfrentavam batalhas internas invisíveis, mostrando que vulnerabilidade não é sinal de fraqueza, mas uma expressão profunda da humanidade que nos une. Com o passar dos anos, Margot Kidder foi encontrando um certo equilíbrio entre a arte e o silêncio. Ela viveu de forma simples, afastada do ritmo frenético de Hollywood, em uma pequena cidade no estado de Montana, cercada pela natureza que tanto amava. Ali, longe dos refletores, encontrou momentos de serenidade, rodeada por amigos, animais e causas que lhe davam sentido. Mesmo assim, o peso das lembranças e as oscilações do transtorno bipolar continuavam a acompanhá-la. Margot costumava dizer que a mente humana é como um oceano, às vezes calmo, às vezes tomado por tempestades imprevisíveis. Ela sabia o quanto era difícil manter-se à tona, mesmo para quem parecia forte diante do mundo. Nos últimos anos de sua vida, Margot participou de convenções e encontros com fãs de Superman, onde era recebida com carinho e gratidão. Muitos lhe diziam que ela havia marcado suas infâncias, que sua Lois Lane havia inspirado gerações de meninas a serem independentes e corajosas. Essas demonstrações de afeto a emocionavam profundamente. Eram lembretes de que, mesmo em meio às dores, ela havia deixado uma marca luminosa na história do cinema. Mas a luta interna nunca cessou completamente. Em maio de 2018, Margot Kidder nos deixou aos 69 anos de idade. Sua morte foi classificada como suicídio, resultado de uma overdose de álcool e medicamentos. A notícia comoveu fãs em todo o mundo e muitos preferiram lembrar não o fim trágico, mas a trajetória inspiradora de uma mulher que viveu intensamente, enfrentou seus demônios e ainda assim encontrou força para continuar lutando até o último instante. Margot Kidder deixou para trás muito mais do que o rosto inesquecível da repórter Lois Lane. Ela deixou um legado de autenticidade, coragem e humanidade. Sua história é um lembrete poderoso de que a fama e o talento não tornam ninguém imune à dor, e de que cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo. Hoje, quando os créditos de Superman passam na tela e vemos aquele sorriso confiante de Lois Lane, é impossível não sentir um misto de admiração e melancolia. Margot Kidder viveu como uma estrela de verdade, brilhante, intensa e profundamente humana. Margot Kidder nos ensinou que por trás de cada sorriso no cinema existe uma alma que sente, que luta e que sonha. Sua trajetória é a de uma mulher que ousou ser mais do que um rosto bonito nas telas. Foi uma intérprete autêntica, uma ativista determinada e uma guerreira silenciosa contra as sombras da própria mente. Ao revisitar sua história, somos lembrados de que a verdadeira força não está apenas em voar pelos céus como Superman, mas em encontrar coragem para continuar, mesmo quando o mundo parece desabar ao redor. Margot Kidder partiu, mas sua essência permanece viva em cada olhar emocionado de quem ainda se encanta com Superman.
Ela continua presente na memória coletiva, como símbolo de humanidade, fragilidade e luz. E talvez, em algum lugar além das nuvens de Metrópolis, Lois Lane ainda escreva suas histórias, observando o herói que amou e o mundo que tanto quis compreender. Bom, amigos, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado dessa homenagem à inesquecível Margot Kidder, a eterna Lois Lane do cinema. Sua vida foi marcada por brilho, coragem e também por lições profundas sobre a importância da empatia e da saúde mental. Obrigado por acompanharem até aqui. É sempre um prazer compartilhar essas histórias com vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve.